E a mensagem nessa noite se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 5. Quero ler com você aí 8 versículos. Livro de Lucas, capítulo 5, Mateus, Marcos, Lucas, antes de João. O tema da mensagem: recebendo a bênção por servir. Recebendo a bênção por servir. Nós vamos falar de um homem que ele aceitou a servir o Senhor e por isso Deus o abençoou, suprindo a sua necessidade. Você que encontrou aí, se você puder ficar de pé só para a gente fazer essa leitura rapidinho, por favor. A palavra de Deus nos ensina assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lado de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Senhor meu Deus, essa é a tua palavra. Peço, Deus, que o Senhor fale através da minha vida, aos corações que aqui entraram. Aquilo que eu não disser, meu Pai, que o Senhor fale diretamente do teu trono, para que cada vida seja abençoada pelo Senhor. Diminua o meu eu, para que o Senhor possa aparecer. E lhe peço que usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, como teu instrumento nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Eu estava meditando nesta palavra e observei algumas situações que quero compartilhar com vocês neste momento. A primeira coisa que observei é que o que acontecia com Jesus quando ele estava ensinando a palavra. A palavra de Deus nos diz, nos orienta que as pessoas aqui iam em cima dele, o apertavam, o seguia de tal maneira que queria aprender de perto aquilo que ele tinha para ensinar. Eu começo a observar que as pessoas o apertavam, ia levando ele para, sabe, não sei se você já esteve em São Paulo, no metrô, Praça da Sé, 6:30 da tarde. Praça da Sé, onde encontra todos os trens do metrô. E as pessoas que descem de um trem, se ela já não sair rapidamente na direção da escada que ela quer subir, quer sair dali, ela é conduzida para o lugar que o povo está indo. Você começa tanto apertado que não tem jeito, você tem que ir para onde a massa está indo. Eu começo a imaginar uma situação assim. Jesus andando e as pessoas querendo ouvir ele, querendo estar cada vez mais perto dele. O desejo dessas pessoas era estar perto de Jesus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, o interesse desse povo era a palavra. A Bíblia está dizendo, eles tinham interesse, eles tinham sede da palavra de Deus. Mas chegou um dado momento que Jesus ele não conseguia falar para todo mundo. Pelo contrário, à medida que apertava, eu acredito que Jesus ficava desconfortável. Tanta gente em volta, como que ele ia falar com alguém que estava lá
a 20, 30, 40, 50 metros deles. Ficava difícil. Então ele olhando para a praia, olhando ali para o mar da Galileia, que nesse lugar eles chamam de Lago de Genezaré, ele olhou e viu ali 2 barcos. E eu fico perguntando, quando ele olhou para esses 2 barcos, ele teve uma motivação para entrar no barco que era de Simão Pedro. Eu acredito que no coração, porque Simão já tinha ouvido falar de Jesus, e eu acredito que quando Pedro ouviu falar de Jesus, algo no coração dele também já passou a acontecer, mesmo sem ter um encontro com Jesus. Ele já começou a ter um sentimento que o motivou, o trouxe curiosidade. E de repente Jesus viu esses 2 barcos na praia, os pescadores estavam ali, já tinham descido desse barco e estavam lavando as redes. Eles estavam lavando as redes porque, segundo a palavra, diz que eles trabalharam a noite inteira para conseguir um peixe, talvez para sustento da família, mas não conseguiu pegar um sequer. A palavra de Deus diz que pescamos toda noite e nada pegamos. Meu irmão, quanto de nós às vezes nos encontramos numa situação muito parecida com essa? Onde nós trabalhamos, lutamos, fazemos as coisas que devem ser feitas, mas não acontece. Esses homens eram pescadores, eles foram lá, jogaram a rede sim, mas não vinha um peixe. Talvez aqueles homens ali lavando a rede, eles começavam a olhar para a situação e pensar, começo eu, me dá liberdade de fazer isso. Talvez ele pensava nos filhos, porque naquela época tinha-se muitos filhos, 8, 10, 15 filhos. E ele olhava para a situação e falou, gente, não pegamos nada, como que vai ser? O que vai ser essa hora que eu chegar em casa e a minha esposa, os meus filhos vierem correndo de mim ao encontro e falar assim, Senhor, Pai, quantos peixes o Senhor pegou para a gente comer? E ele ali estaria talvez com a mão vazia. Meu irmão, e você sabe como é difícil, você que é mãe, você que é pai, quando o seu filho lhe pede alguma coisa que você não tem, não pode dar. Quando o filho de repente passa o sorveteiro na rua e parece que eles adivinham quando a gente não tem dinheiro. Não sei se acontece só comigo isso. E eles param na porta de casa. Aí você faz oração forte, né? Senhor, leva ele embora, Senhor. Que meu filho não ouça. Ele continua. Meu Deus, Senhor, que essa buzina fure. Aí naquela hora o seu filho fala assim, mãe, com aquele olhar assim, sabe? Já vendo, você vê o sorvete na menina do olho da criança. E ele nessa hora, ele não quer o sorvete de palito, ele quer o sorvete de copinho. É o mais caro. Ele fala assim, sabe mãe, aquele sorvete, o sorveteiro está aí. Ela falou assim, eu ouvi, até orei por ele. Aí você vai atrás das coisas. Eu fico imaginando Pedro de repente chegando em casa e os filhos, a esposa esperando algo para a vida. Olhando para as mãos, esperando alguma coisa, mas ele nada pescaram. Mas Jesus olhando para aquele 2 barcos, talvez Jesus olhando para todas as vidas que tem na face da terra, talvez nessa noite, ele está olhando e diante de tantas pessoas, ele está olhando nesta noite para você. E eu creio que nessa noite ele vai te escolher. E aí quando ele começa, então ele viu aqueles 2 barcos, viu os homens que estavam lavando a rede. E quando ele lava a rede, eu vejo o cuidado com aquilo que traz bênção para dentro de casa. Eles poderiam ficar muito assim, imagina a cena, não pegamos nada, que droga, joga a rede lá assim, né? Não quero nem ver isso hoje, amanhã eu vou. Não, desceram o cuidado. Eles acreditavam que Deus ia mandar o suprimento para eles.
Como nós devemos acreditar, ei, Deus vai mandar o suprimento, Deus vai entrar com providência. Olha, demorou 11 anos para o Paulo e para a Célia ter a vitória, mas hoje eles subiram aqui dizendo assim: Deus nos deu a vitória através dos homens. Deus vai te dar a vitória através dos homens, creia nisso. Em todo esse tempo, Deus estava provando a fé. Deus fica provando a nossa fé para saber se nós acreditamos em Deus, se nós confiamos em Deus, só quando as coisas estão tudo bem, está certo. É no momento de luta e dificuldade que o Senhor ouve a nossa voz. E a palavra de Deus até nos diz que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque eu não dependo mais de mim. Quando eu estou fraco, não há dependência, não há força, não tem mais nada em mim. Então aí eu me torno forte, porque eu começo a orar e buscar o Senhor, e aí a força vem. E o versículo de número 3 diz assim: Jesus então escolheu um dos barcos, e entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus, ele tinha um propósito aqui na terra, era ensinar a palavra de Deus. E Deus quer também nos usar para que a palavra dele venha a ser levada no nosso meio, onde nós vivemos. Quantos já aqui não receberam a alegre, a feliz surpresa de alguém perguntar assim: você é evangélico? Você é cristão? É algo que não precisa de palavras, está escrito, atitude. Outro dia eu estava numa loja e de repente a mulher falou assim: misericórdia. Eu falei: opa, tem algo ali. Aí daqui a pouco passou um pouquinho, ela: glória a Deus. Eu falei: opa, essa pessoa é diferente. Porque há em nós, como Pedro foi notado quando ele estava negando Jesus, o jeito de falar dele denunciava quem ele era. O nosso jeito de falar nos denuncia, o nosso jeito de se comportar nos denuncia. Então o mundo olha para mim e para você de uma maneira diferente. Pense comigo, quantas pessoas cometem erros, falhas, pecados, né? Embora não existe tamanho de pecado, mas existe pecado. Nós que colocamos um pecadinho, pecado e pecadão. Pecado é pecado, não tem tamanho. É pecado, pronto. Mas quando o cristão, o evangélico, eu e você cometemos um erro, as pessoas já falam assim, lá do mundo já falam: ah lá o evangélico, ah lá o cristão, ah o crente. Por que essas pessoas falam assim? Porque eles esperam de nós algo diferente. Mas nós devemos entender que nós não somos super-heróis, nós não somos perfeitos, nós não somos justos. Pelo contrário, somos justificados e aperfeiçoados pelo Senhor. Porque se já fôssemos perfeitos, se fôssemos justos, a gente não precisaria de Jesus, não precisaria de Deus, não precisaria de céu. Mas Deus quer que nós sejamos dependentes dEle. E nesse momento Pedro então passa a pedir uma ajuda. Deus pede, Jesus pede para que um homem chamado Pedro o ajude em uma evangelização e o ensino da palavra. E o que esse homem tinha que fazer? Simplesmente emprestar ou ceder aquilo que Deus já tinha dado a ele. Os barcos, tinha dado a ele a facilidade, o conhecimento da pesca. Então aqui Jesus entra nesse barco, afasta-se um pouquinho da praia. Por que Jesus pediu para afastar da praia? Por que eu estou aqui, o púlpito tem essa distância e é um pouco mais alto do que aí? Para que todos possam ser alcançados na visão, todos podem ser alcançados com a voz. Hoje eu estou usando o microfone, mas naquela época Jesus, ele utilizava a natureza. Ele afastando um pouquinho, ele tinha uma visão maior. E quando ele falava, o vento que vinha das águas levava a voz dele para que a multidão pudesse ouvir.
Então ele continuou evangelizando, ele continuou falando de Jesus para aquelas pessoas, falando do ministério dele, que ele estava ali estabelecendo, falando dele, do reino dele, porque ele veio para estabelecer o reino. E Pedro então permitiu que isso acontecesse. Aí teve um tempo, Jesus não ficou falando o dia inteiro, Jesus falou que era necessário, e no versículo 4 diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão. Agora, Simão anteriormente tinha cedido os bens, as suas bênçãos para a obra do Senhor, para a obra de Jesus. Agora era a vez de Pedro. Primeiro Pedro serviu a Jesus, agora Jesus vai fazer algo por Pedro. Pedro então agora percebe que Jesus se volta para ele, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. Jesus fala para ele assim: sabe onde você foi pescar? Tá, eu quero que você não vá agora numa parte mais funda ainda. Deus, Ele quer nos levar em algo, em lugares mais profundos, para termos maiores e melhores experiências com Ele. Ele quer que nós venhamos. Meu irmão, já pensou quem pesca no rasinho, quais são os tamanhos de peixe que se pega? Primeiro, que se você pescar no rasinho e usar um anzol desse tamanho, o peixe vai comer tudo sua isca, você não vai pegar nada, porque a boca dele não cabe no anzol. Então você vai ter que diminuir o tamanho do anzol, automaticamente o peixe vai ser proporcional ao anzol. Eles aqui, pelo que nós entendemos, pelo estudo, eles jogavam tarrafa. Sabe o que é tarrafa? É uma rede parecida com um sino, onde ela forma uma roda assim, tem pesos em sua borda toda, ela é redonda, ela é feita um círculo, e em cima é amarrado uma corda que é preso na mão daquele que joga. Tem uma corda a uma certa distância, e a pessoa joga, quando joga aquela rede, ela cai aberta assim, e ela desce aberta até o fundo, porque a corda vai deixando ela ir para o fundo, e quando cerca-se o fundo, ele começa a puxar aquela corda, a rede vem fechando por baixo, e o peixe vai tentar fugir para cima, e não tem saída para cima. Então eles passam a ficar presos no meio desta rede. Jesus então fala que para Pedro: vamos no lugar mais profundo, você vai ter uma experiência diferente comigo. Então eu quero dizer que com Jesus você vai ter uma experiência, você vai ter uma vitória diferente daquela que você teve até aqui, o dia de hoje. Deus quer te proporcionar algo maior que você já teve. Jesus então aqui, ele fala: olha, vamos no lugar mais profundo. E aí eles começam a imaginar, Pedro então ali liga o seu motor de polpa de 110 HP. E é claro que não tinha um motor desse, era no remão mesmo, ou se no vento, não sei como que era. E começa a ir para o lugar, até que talvez chegue no meio desse mar da Galileia, Genezaré, e Jesus fala assim: é aqui. Eu acredito que os pescadores que estavam ali com Pedro, um olhou para o outro e falou assim: rapaz, será que a nossa rede vai chegar no fundo? Meu irmão, eles poderiam estar pescando com uma peneirinha de coar. Sabe aquele que você coa o chá? Deus, se fosse assim, Deus ia colocar o peixe do tamanho que for numa peneirinha dessa, porque para Deus tudo é possível. Para mim, eu me torno uma pessoa limitada, porque eu consigo ver até ali, eu não consigo enxergar uma manhã, mas Deus enxerga o meu futuro, Deus enxerga a minha e a sua eternidade. E eu começo a olhar para essa palavra novamente, e ele diz assim: vamos ao mar alto. Aí quando chegou lá, Pedro então é avisado por Jesus: lance as vossas redes agora para pescar. E eu começo a imaginar Pedro, que tinha pescado a noite inteira, falando assim: rapaz, eu não conheço, eu nunca vi falar que Jesus pescava. Pedro era uma pessoa tarimbada, uma pessoa de experiência na pesca. Era uma pessoa que sabia o lugar que tinha o peixe, ele conhecia o fundo do rio. Se ele quer pescar um peixe chamado curimba, então ele vai lá no rio onde tem barros. Se ele quer pescar, por exemplo,
Um outro peixe, né, um dourado, ele vai onde tem corredeira, ele quer pescar uma traíra, ele vai numa lagoa, água morna, quente. O cara é pescador, ele sabia, mas de repente Jesus leva lá ele fala assim, olha para os vizinhos, para os colegas ali e fala assim, rapaz, olha, pescamos a noite inteira, mas Jesus, sobre a tua palavra, porque o Senhor está falando, nós vamos jogar a rede. E a gente começa a olhar para essa palavra e percebe que eles lançaram assim a rede. Pedro então, quando recebe a orientação de Jesus, que era para lançar a rede para pescar, o versículo 5 diz assim, e respondendo Simão, disse-lhe, não falou homem, não falou Jesus, mas falou mestre. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, ele se explicou, não apanhamos nada, continua se explicando. Ele não estava dizendo que não ia fazer, ele estava dizendo que, olha, com a minha experiência eu já fiz tudo que um homem de capacidade, de conhecimento, de técnica poderia fazer e eu fiz. Aí ele continua terminando o versículo 5, mas por que mandas, algumas traduções, mas sobre a tua palavra vamos lançar a rede, ou lançaremos a rede. Meu irmão, o que eu aprendo aqui? Que quando nós viemos à igreja no culto, ouvimos uma palavra que vem da parte de Deus, nós devemos sair daqui não questionando se Deus poderia ou não fazer, baseado na nossa capacidade humana, mas dizendo assim, olha, se Deus falou na palavra dele, isso comigo, então sobre esta palavra, porque na palavra de Deus está, por causa da palavra de Deus, eu vou fazer. Eu creio, meu irmão, que se você fizer conforme está escrito na palavra, as bênçãos do Senhor virá sobre a tua vida, de maneira que te surpreenda. Creia nisso. E aí ele disse então, lançarei a rede. Aí chegamos no versículo de número 6. E fazendo assim, né, jogaram as redes, e fazendo assim, colheram. Eu fico preocupado aqui agora em como passar essa questão de colher. Sabe, quando a gente vai ao rio, você fala assim, vamos ali comigo colher peixes? Eu vou no pesqueiro hoje colher peixes. O que você vai fazer no pesqueiro? Você vai pescar. Não tem garantia. Você vai lá para pescar, às vezes você leva as iscas mais, né? Não pega nada. Mas aqui a gente percebe que a colocação dessa palavra, que eles foram lá para colher peixes. Colher peixe, colher alguma coisa, a gente colhe fruta. Eu estou vendo a fruta, vou pegar. Eu colhi a fruta, ela estava lá, estava pronta, eu peguei. Mas como que alguém poderia dizer isso dos peixes? De peixes que talvez estava lá no profundo, lá no fundo do rio. Como que alguém ia então dizer dessa forma? Mas é porque Jesus estava no negócio. E eu acredito e quero liberar uma palavra aqui, que você vai começar a colher as suas bênçãos, porque o Senhor está contigo. Fazendo-se assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Meu irmão, eu fico imaginando a hora que aqueles homens, liderado por Pedro, de repente jogaram ali as suas redes, e não sei se todos tinham a mesma fé que Pedro confessou sobre a tua palavra. Eu não sei se todos estavam alinhados com essa palavra de Pedro. Talvez as outras pessoas falassem assim, tá bom que você vai jogar essa rede aí, mas já vou avisar já, hein? Eu lavei a rede a hora que chegou lá, e se sujar de novo eu não vou lavar não. Você encontra pessoas assim, não é? Você vai jogar a rede de novo? Só que não conta comigo para lavar. Eu fico imaginando o que poderia ter sido a conversa ali. Aí é jogado a rede, colheram os grandes peixes que a rede quase iriam rasgar. Esses dias, meu irmão, eu peguei um peixe enorme, deu quase 600 gramas, na minha varinha de mão telescópica. E quando eu vou comprar varinha de mão telescópica, eu compro uma bem fininha, porque eu gosto de ter trabalho.
Às vezes passa uma folha de árvore, já está tão fininha que a ponta, mas eu quero ter trabalho. E às vezes a gente pega um peixe assim, vai no pesqueiro, pega um peixe de 700 gramas assim, 500 gramas, meio quilo ali, você fica gostoso, você já imagina ele frito, bifinho, já imagina um monte de coisa, você começa a olhar e já vê, que nem aquele leão vê o bife. Eu sinto isso. Agora eu fico imaginando aquelas pessoas que trabalharam a noite inteira, era por uma necessidade, e de repente agora começa a ver uma grande quantidade dessa de peixe, que sentia, porque quem já segurou rede, quando começa a arrebentar as linhas, romper as linhas, começa a dar aquele soquinho de quebrando, e as pessoas começam a olhar assim, Deus, e aquele peso, e eles não viam, imagina eles puxando, eles não estavam vendo a rede, não estavam vendo os peixes, mas a rede estava vindo e estava pesada. Naquele momento as pessoas começavam a olhar uma para a outra e falar assim, será? Oh, a minha bênção chegou. Eu quero dizer para você que se está difícil de andar, é porque a bênção está chegando. A bênção está na tua porta, você já está puxando a cordinha, daqui a pouco você vai ver, daqui a pouco o barco vai estar lotado, daqui a pouco as tuas bênçãos vão estar nas tuas mãos. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que irrompiam-lhes as redes. O versículo 7 diz assim, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Olha lá o outro barco. Dá uma impressão, meu irmão, que quando Deus escolhe alguém, todos os outros são prejudicados. Não, eis que Deus dá para dividir entre os irmãos. Deus vai te dar bênção que você não vai precisar emprestar, você vai doar, você vai dar, você vai ser abençoador, porque Deus vai te dar para sobejar. Eu declaro em nome de Jesus Cristo. E fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, que quase afundavam. Meu irmão, quando a gente começa a olhar para esse barco assim, a gente dá a impressão que é um barquinho desse, de 5 metros, dessa largurinha. Não, é um barco mesmo, de pesca, é um barco largo, um barco grande, que comporta várias pessoas, as redes, as pessoas andam lá dentro. Os barcos de pesca que você conhece, ele tem cozinha até lá dentro do barco, tem cama dentro do barco. E com um barco desse quase estar afundando, meu irmão, é porque a bênção não é pequena, porque a bênção é grande. Meu irmão, os meus desejos podem ser pequenos, mas as mãos e as bênçãos de Deus podem ser grandes para a nossa vida. Eu só preciso ter fé. Creia, a bênção é grande. Você serve um Deus que faz com que a terra fique girando e flutuando no ar, no nada. Deus é esse que faz a terra flutuar no nada. Deus é esse que faz eu e você ficar de pé, mesmo estando de lado, porque se você olhar para o globo terrestre, nós podemos estar de lado assim aqui, mas por causa da gravidade nós não sentimos isso. Deus tem controle, o sol não se atrasa, o sol aparece todos os dias próximo do mesmo horário. Meu irmão, Deus está no controle, Deus está no controle da minha e da situação. Ei, o seu sofrimento, a tua oração, creia, tem tocado o trono de Deus, e as bênçãos vai vir para você em nome de Jesus. Terminando o versículo 7, o barco quase afundou. O interessante de coisas que acontecem com Deus, a bênção é tão grande que quase afunda, mas com Deus não afunda. Os discípulos estavam no barco com Jesus, o barco balançava a ponto de quase ser partido, quase afundar, mas não afundava. Deus está no controle, Deus está no controle. E eu quero concluir com você aqui o versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro
prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Antes de chegar nessa parte, quando Jesus estava falando à multidão na praia, ele estava falando para aquele povo de salvação. Ele estava falando do reino do Senhor na terra. Mas o Senhor também estava vendo a necessidade de momento de Pedro. Eu começo a entender e aprendo aqui que Deus não é só aquele que nos proporciona uma vida eterna, uma salvação, mas Ele quer que eu e você sejamos abençoados também nesta terra. Deus está proporcionando, me dando um ensinamento aqui, que essas bênçãos, aprendeu da palavra, porque quando Jesus estava ensinando a multidão, quem estava sendo discipulado também? Pedro. Ele estava ouvindo a palavra, ele estava aprendendo a palavra, mas agora chegou a hora de ser abençoado nessa terra. E eu acredito que quando Pedro se lançou ali aos pés de Jesus e falou: Senhor, eu sou pecador, afasta de mim. Ao entender a Pedro dizendo assim: Senhor, mesmo eu sendo falho, o Senhor me ama, e mesmo sendo falho, o Senhor faz com que o suprimento, as minhas necessidades nesta terra seja suprida. Então o que você está fazendo aqui hoje, você está sendo instruído pelo Senhor em sua palavra, você está sendo orientado por Deus através da palavra dEle. Mas Deus, eu creio que a hora que você sair daqui, Ele sabe da sua necessidade. Talvez não seja uma rede lotada, um barco lotado, porque você talvez nem coma peixe. Mas Deus sabe a sua necessidade e Ele vai dar algo para você que você venha dividir com quem precisa. Você vai chamar os seus companheiros, como estão escritos nessa aqui. Você vai chamar as pessoas, vai falar assim: olha, eu quero compartilhar contigo das bênçãos que Deus me deu. Eu vou dividir com você, porque Deus tem sido bom, generoso, tem me abençoado. E você vai dar testemunho e você vai ajudar as pessoas que precisam. Quando Jesus está diante de Pedro, e Pedro fala assim: afasta de mim, se ausenta de mim. Jesus não é enganado. Jesus, quando entrou naquele barco, ele já conhecia o coração de Pedro. O Senhor é onipresente. O que isso quer dizer? Que Ele não é limitado pelo relógio. Ele pode voltar para o dia de ontem, pode ir para daqui a 100 anos para frente, e pode estar no dia de hoje. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele é onisciente. Deus, Ele sabe tudo, aquilo que eu nem pensei ainda, o Senhor já sabe. Por causa dessa onisciência, Ele sabe tudo. E onipotência, Ele não tem coisas que Deus não possa fazer. Fazer a terra flutuar no meio de um espaço, Deus tem poder para isso. Vem ventos, vem tudo. Quando essa tempestade chega na terra, essa tempestade foi muito maior lá na galáxia, lá por longe. Quando ela bateu na terra, isso já era muito maior. Creio que Deus nos livra de tantas coisas que a gente nem imagina que exista, porque Deus está à procura daqueles que o adorem em espírito e verdade. E eu creio que Ele encontrou você nesta noite. Eu creio que a tua oração está tocando o coração de Deus. Eu creio que aquilo que você veio aqui ouvir a palavra, como Pedro ouviu, a hora que você sair daqui no final desse culto, o Senhor talvez vai tocar no seu coração e falar assim: ei, vamos até ali nessa semana que eu quero te abençoar. Vamos até ali, porque eu quero que você colha grandes peixes, que você vai ter que chamar os seus companheiros, você vai chamar os seus colegas, porque a bênção de Deus não é só para nós, é para aqueles que nos cercam também. Eu creio que a hora que você sair daqui, depois de ouvir essa palavra, Deus vai te direcionar. Deus vai te levar em um lugar que você vai falar assim: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? É um lugar estranho, é um rio profundo. Deus vai falar para você: olha, joga a rede, faça aquilo que você talvez já fez de tantas maneiras, de tantos lugares, mas agora você faça, porque é eu que estou te dizendo. E você vai dizer: Senhor,
sobre a tua palavra eu vou fazer então. E aí o resultado vem pelas mãos de Deus para a sua vida, eu creio em nome de Jesus. Amém? Amém? Meu irmão, eu pergunto a você, qual é o milagre que você precisa? O que você está precisando? Pedro, ele precisava de pescar. Era o ganho dele, era a sobrevivência dele. O que você está precisando? Eu quero que você nesse momento fale para o Senhor: Senhor, eu tenho cuidado das coisas, mas eu quero, como aconteceu com Pedro, eu também quero ter uma grande colheita de bênção. Queria chamar aqui o Ministério de Louvor, em nome de Jesus.